dia 5 de maio, na terça-feira passada, na verdade, na terça-feira retrasada, no dia 5, a Assembleia Geral dos Servidores Municipais deu um recado muito claro à Prefeitura de Vinhedo. A proposta que foi apresentada foi rejeitada por unanimidade, e não poderia ser diferente. Os servidores estavam até então reivindicando um reajuste do salário bem maior do que o proposto, assim como do Vale Alimentação. E o aumento exigido pelos servidores pode até parecer expressivo, mas ele indica a necessidade de uma recomposição salarial das perdas que vêm desde a pandemia, de um salário que ficou congelado desde a pandemia, perdendo mais de 15% para a inflação, ou seja, menos poder de compra para os servidores públicos municipais. Aí sim, na quinta-feira passada, no dia 14, uma nova Assembleia deliberou por seguir nas negociações buscando uma nova proposta do Poder Executivo. Só que a Prefeitura encerrou as negociações logo de cara e apresentou apenas esta proposta que nós estamos votando agora, de 4,14% de reajuste e um aumento de apenas R$ 100 no Vale Alimentação, sendo que a defasagem é muito maior que isso. E, além disso, não ofereceu absolutamente nada de reajuste no Vale Transporte e no Vale Refeição. Nós estamos falando aqui de profissionais que mantêm a cidade funcionando todos os dias. São servidores da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social, da Sanebave, de tantos outros setores essenciais. Pessoas que enfrentam dificuldades no custo de vida, no transporte, na alimentação e, inclusive, morando em Vinhedo, que pagam o IPTU com pelo menos 25% de aumento. E aí vai o primeiro ponto, 25% de aumento no IPTU para toda a população e um reajuste, dá um aumento de 4% aos servidores públicos. O mais grave é que a justificativa não pode ser falta de dinheiro, e eu tenho falado que Vinhedo vive um colapso com C maiúsculo, financeiro, administrativo, institucional, político, e foi causado por má gestão. A Prefeitura de Vinhedo contraiu 300 milhões de reais em empréstimos, fez obras com indícios de irregularidade, sem necessidade de urgência, criou dezenas de novos cargos de confiança que custam mais de 5 milhões de reais por ano e passou os primeiros anos gastando mais do que arrecadava. Só que entre 2023 e 2025, a receita líquida do município cresceu 33% e vai ultrapassar a marca de 1 bilhão de reais com B de bola. E, ao mesmo tempo, o investimento no servidor caiu 39% do orçamento. Isso demonstra aquilo que eu tenho falado aos quatro ventos nos últimos anos. O problema de Vinhedo não é essencialmente financeiro, o problema é prioridade. A administração até aceitou alguns pontos sociais isolados, mas ignorou completamente a necessidade de recomposição salarial da categoria. De acordo com as informações repassadas publicamente pelo próprio sindicato, o sindicato protocolou o resultado da Assembleia, solicitou em caráter de urgência que a prefeita em exercício retomasse imediatamente as negociações antes do retorno do prefeito Dr. Dario, e agora, com o retorno do prefeito, a situação permaneceu, infelizmente, a mesma, sem um mínimo de diálogo com a categoria por parte de quem recebeu o voto para estar naquela cadeira. Por isso eu digo, em primeiro lugar, quem recebeu o voto precisa conversar com as pessoas. Quem recebeu o voto precisa agora fazer a boa política, ou seja, se sentar à mesa, negociar com os servidores, negociar com o Sindicato dos Servidores Públicos. Isso não aconteceu, infelizmente, e não só neste ano, em toda essa gestão, administração do prefeito Dr. Dario. Em segundo lugar, eu reforço o que eu também sempre digo, valorizar o servidor não é gasto, valorizar o servidor é um investimento. Investimento na qualidade do serviço, investimento na vida dessas pessoas. São seres humanos, são trabalhadores, pessoas que servem como o próprio nome já indica. A lei de responsabilidade fiscal é lei, e é lei em todo o país, não somente para os municípios, também para os estados e para a União. Ela sim tem que ser seguida, mas é uma lei que hoje já permite uma margem de aumento e não apenas de reajuste aos servidores. Então, trata-se essencialmente aqui de vontade política, e eu vou continuar depois na próxima explicação, mas o que eu peço de antemão é a reprovação desses projetos e que voltem atrás e o prefeito Dr. Dario negocie com os servidores públicos de Vinhedo. Como dizem os servidores públicos de Vinhedo, só a luta muda a vida. Portanto, eu encaminho aqui como liderança do Partido Rede Sustentabilidade na Câmara pela reprovação desse projeto, desses projetos, porque nós estamos votando aqui 3 projetos, fazendo a discussão englobada e votaremos logo em seguida, junto com a reprovação de mais um ano seguido de descaso do prefeito Dr. Dario Pacheco para com o Sindicato dos Servidores Públicos, e aqui não é institucional, não é apenas com o sindicato, já seria um agravo, já seria um grande problema. Porém, é com toda a categoria dos servidores públicos de Vinhedo. A vereadora Naila foi perfeita ao lembrar, são 3.300 servidores nessa cidade. Portanto, 3.300 famílias que estão sendo impactadas por esse descaso, esse desrespeito do senhor prefeito com o sindicato e, por conseguinte, por tabela, com toda a categoria do funcionalismo público de Vinhedo. E nós sabemos, inclusive, que muitos servidores não estão aqui hoje justamente por conta do horário arbitrário da sessão. 9 horas e 15 minutos é esta sessão. Portanto, é um horário em que as pessoas, de fato, estão trabalhando, estão estudando, e, no caso da categoria do funcionalismo público, estão na repartição pública, não puderam estar presentes. E muitos que até poderiam estar presentes, que teriam alguma escala diferenciada de trabalho, que teriam a possibilidade de participar, têm medo
E o medo é legítimo, porque nós sabemos de vários casos, vários relatos e denúncias que as pessoas fazem, inclusive de forma anônima, de assédio moral. Assédio moral praticado dentro da repartição pública quando o servidor público se manifesta, quando o servidor público toma um lado politicamente. Então, muitos não estão aqui e eu também cumprimento essas pessoas e saudando os que estão aqui também pela coragem, pela presença e participação. Nós estamos sendo governados por um prefeito que aumentou o IPTU em 25%, que teve gastos gigantescos, terceiro ano gastando mais do que arrecada, e nós vemos, então, agora esse projeto absurdo, portanto, essa reprovação é absolutamente necessária. Mas outro ponto importante é o seguinte, nós fomos convocados para essa sessão extraordinária, para a votação desses projetos importantíssimos, fundamentais, sem a devida negociação, e, enquanto isso, alguns projetos, como, por exemplo, das filas da saúde, ou da transparência dos cargos comissionados, dos cargos de indicação política do prefeito, ainda não entraram na pauta, ainda não partiram para a discussão pública aqui nesse plenário. Então, não houve nem a convocação para a sessão e nem o encaminhamento para a ordem do dia. Ou seja, há uma inversão de valores. O que deveria ser urgente seriam esses projetos de combate à corrupção e de acesso à saúde, a serviços básicos de qualidade ao nosso povo. E não esse tipo de projeto de lei que vem dizendo sobre os servidores públicos, que fala sobre, que versa sobre o salário dos servidores públicos sem a devida negociação. Novamente, o nome disso é desrespeito e, como eu comecei dizendo, só a luta muda a vida. Portanto, peço mais uma vez ao senhor prefeito a reprovação aos vereadores e a negociação ao doutor Dario. Começo mais uma vez manifestando a minha solidariedade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vinhedo, pela presença, pela luta de sempre. Os que não estão ou têm medo do assédio moral praticado por diretores e secretários dentro da própria repartição pública, ou porque estão trabalhando, já que a sessão é feita nesse horário, assim como as sessões ordinárias da Câmara, justamente para que a população não participe. Então, essa também é uma estratégia. Que vergonha tentarem colocar a GCM contra o restante do funcionalismo público, tentarem colocar, às vezes, o próprio sindicato contra o restante do funcionalismo público. Isso não existe, são narrativas que não se sustentam. Vinhedo enfrenta, sim, vereador Paulinho, um colapso com C maiúsculo. É um colapso financeiro, político, administrativo e institucional. Isso foi causado por má gestão. Por exemplo, Vossa Excelência votou a favor da criação de mais de 30 cargos de confiança no dia 30 de janeiro de 2025. Esses 30 cargos de confiança, mais de 30 cargos, custam R$ 5.700.000 por ano. E a justificativa do projeto dizia, quem vai pagar essa conta é o aumento do IPTU. Então, não dá para a gente dizer que não há um colapso, porque há sim um colapso. 3 anos gastando mais do que arrecada. Aí vem um decreto de austeridade, um projeto de criação de mais cargos de nomeação política do prefeito. Então, quem tem as mãos sujas e votou esse projeto, votou favoravelmente esse projeto, é que deve explicar por que há um colapso, e não quem tem denunciado esses gastos exorbitantes e o que está acontecendo hoje na cidade de Vinhedo. Tem margem para negociação, sim, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e eu pergunto, por que o prefeito não corta esses cargos de confiança que foram criados com esse apoio de 11 vereadores, só o meu voto, o voto da vereadora Naila contrários, e use esses 5,7 milhões de reais que sobrarem para dar o reajuste, e não apenas o reajuste, mas sim um aumento salarial, aumento nos benefícios dos servidores públicos. Vamos fazer essa conta. Dá para fazer uma conta de padaria aqui, mas eu acho que é muito importante, muito necessário, porque nem a matemática básica parece que está acontecendo nessa gestão. E a negociação não é apenas para atender. A negociação é para dar o respeito. A negociação é para entender que o Sindicato dos Servidores Públicos representa a categoria e merece ter espaço à mesa. E quem pediu o voto tem que estar à mesa. Eu estive lá acompanhando, vi que o sindicato, que a diretoria do sindicato, permaneceu o dia inteiro no saguão do Paço Municipal, no saguão do gabinete do prefeito, aguardando o atendimento de alguém que tenha recebido o voto. Quem recebeu o voto não atendeu. Mandaram um secretário técnico em outra reunião, uma pessoa que veio com um bilhete, simplesmente para dizer, é isso aqui, pronto, acabou, não há negociação, não há conversa, e depois, quando tentaram fazer essa aproximação, eu estive lá e eu vi, ninguém os atendeu, nem a prefeita em exercício, eu digo aqui com todo respeito, mas também é um cargo eletivo, também recebeu voto, e o prefeito que estava afastado, depois que retornou às atividades, a primeira coisa que fez foi encaminhar o projeto para votação aqui nessa casa. Mas eu digo mais, apesar do desrespeito, tenho certeza de que essas 3.300 famílias serão procuradas em outro momento, que é o momento das próximas eleições. Hoje talvez não interesse falar do servidor público, hoje talvez não coloquem nessa conta essas 3.300 pessoas que representam todas essas famílias de Vinhedo, mas eu digo aqui que a resposta venha nas urnas. Em primeiro lugar, o argumento de que se houver um voto contrário, os servidores ficarão sem o reajuste não é verdadeiro.
Sendo este projeto reprovado hoje, o prefeito será obrigado a negociar com os servidores. Eu poderia até usar aqui a palavra renegociar, mas ele não negociou. Então já começa aí. A reprovação desse projeto é a obrigação de o prefeito negociar com os servidores públicos. Infelizmente, estamos vendo mais uma votação em que a fala de alguns vereadores é direcionada mais a atacar o presidente do sindicato e a atacar os servidores públicos como um todo, do que em apresentar dados, apresentar números, apresentar fatos. A base do governo do Dr. Dario Pacheco parece que é tão sem conteúdo e sem argumentos quanto o próprio prefeito, quanto o próprio governo, porque a base não se preparou para vir aqui e defender os projetos. A base sequer se preparou para defender o próprio prefeito. Estão falando de tudo, menos sobre o porquê esses projetos devem ser aprovados. E a gente veio aqui municiado de números, de informações, de dados. Então, tanto a minha argumentação quanto a da vereadora Naila foram nesse sentido. Falaram sobre a minha passagem na secretaria, mas quando eu precisei chamar uma pessoa para ocupar um cargo de confiança, que não foi criado, o cargo não foi criado, acho que a diferença está aqui, e aqui é uma questão de honestidade intelectual. Ninguém está falando sobre ocupar um cargo de confiança. Eu defendo que o cargo de confiança seja ocupado por pessoas técnicas. Chamei para a diretoria ambiental uma engenheira ambiental com 10 anos de Sanebave. Já era servidora da Prefeitura de Vinhedo, do Poder Executivo. O que foi feito aqui em 30 de janeiro de 2025 foi a criação de cargos de confiança para nomear balançador de bandeira do prefeito. Isso é completamente diferente do que ocupar um cargo tecnicamente, que é aquilo que eu venho defendendo. E no desespero, querem ficar falando de Lula, de Haddad. Na última sessão, o vereador Paulinho, o senhor usou esse argumento para dizer que eu só aprovaria algo se fosse enviado pelo Lula aqui, né? Acho que o senhor também tem que entender um pouquinho a questão de divisão, de separação do que é a União, Estados e municípios. Mas, logo em seguida, eu aprovei projetos enviados pelo governo do Dr. Dario Pacheco, porque a verdade é que eu não olho o autor, vereador. Eu olho a qualidade do projeto. Se o projeto é bom para a população, eu voto a favor. Se o projeto é ruim para a população, eu vou votar contra. E eu não sei se todos podem dizer o mesmo. Eu também não entendo o que querem dizer com negociação. Um sindicato que representa uma categoria com 3.300 servidores, passar o dia inteiro esperando para conversar, isso não é tentativa de negociação? A negociação tem que ser de que forma, então? Que eu não conheço, que eu não sei, se não for por essa. Então, novamente, eu acho absurdo esse tipo de argumento. Ficam falando sobre absolutamente tudo, não há, de fato, um número, um dado, uma informação. Falam de quem fez o L, tentam, inclusive, criticar, mas tal fulano fez o L, e brigando com a população aqui no plenário. Agora, eu posso garantir, ninguém aqui vai fazer o D nunca mais, se alguém já fez, e quem não fez, que bom, porque não tem essa culpa, porque o vereador Malcolm Mazzucato ainda não teve a coragem de dizer que fez o D de Dario nas urnas. Apenas para não deixar passar, né, mas eu ouvi aqui da boca do vereador Rodrigo Luglio, a palavra idiotice. Então, eu quero responder pautando essa palavra, mas também de uma forma respeitosa, porque eu acho que aí sim é um desrespeito. A partir do momento que a gente está divergindo, que a gente está debatendo, a gente tem um ponto. Pode ser um argumento a favor, contra. Agora, falar que é uma idiotice vai ser o meu pressuposto aqui, mas eu até me sinto relutante em usar essa palavra aqui, em falar essa palavra nesse microfone. Mas vamos lá. Idiotice, então, é ter os números em mãos, mas usar praticamente toda a argumentação para falar em Lula, Bolsonaro, fazer críticas pessoais ao presidente do sindicato e tudo mais. Eu entendo que pode ser, então, dessa forma interpretado também. Dizem que a Prefeitura de Vinhedo não está quebrada, mas estão usando dados de outras cidades para dizer que a Prefeitura está fazendo um grande favor, entre muitas aspas, ao servidor público, por reajustar o salário de acordo com a inflação dos últimos 12 meses, sendo que há uma perda salarial, sendo que há uma perda do poder de compra que vem desde a pandemia. Isso não é nada mais do que obrigação. A recomposição tem que acontecer, o reajuste tem que acontecer de acordo com a inflação, porém o que a categoria está solicitando é uma recomposição em relação ao poder de compra e o aumento salarial, para que seja valorizada, para que seja reconhecida. Esse é o ponto de partida. E não foi apresentado aqui nenhum número, nenhum dado pela base do governo, e aqui vem a nossa discordância, vereador. Aqui vem a nossa divergência. O que eu estou apresentando aqui é, sim, uma incompetência política por parte da Prefeitura, por parte do Poder Executivo e desse governo como um todo, em não negociar, em não apresentar dados, em não apresentar números, só se lembram das pessoas na hora de pedir voto, porque depois que passa a eleição é aumento de IPTU e desvalorização dos servidores públicos. A falta de negociação revela, sim, que a Prefeitura de Vinhedo está quebrada em todos os sentidos.